Ontem, obviamente, tivemos o grande fato aí político da semana, que foi a aprovação, ou melhor, a reprovação, né, a rejeição pelo plenário da Câmara da PEC, do voto impresso, isso no mesmo dia em que nós tivemos aquela micareta militar, né, aqueles tanques desfilando aqui pela esplanada dos ministérios, para surpresa de ninguém, o Bolsonaro descumpriu o acordo que o Arthur Lira disse que ele tinha. Eu vou aqui reprisar aqui o trechinho da entrevista que ele deu para o Papo Antagonista, o Arthur Lira, confirmando, né, que havia esse acordo, que o Bolsonaro tinha dito para ele que ia respeitar o resultado do plenário da Câmara. Freitas, solta só esse VTzinho para a gente relembrar. Tive, sim, o compromisso do presidente Bolsonaro, Cláudio, em dizer que aceitaria o resultado do plenário. Se fosse positivo, lógico, continuaria na luta dele para tentar aprovar no Senado. É importante que se lembre que tem uma PEC desde 2015, inclusive relatada pelo ex-presidente Rodrigo Maia, que está lá repousando no Senado. O Senado nunca quis se debruçar sobre ela. E eu não critico, porque não legislar também é legislar. Quando você não quer votar uma matéria, você encosta a matéria, não é oportuna, não tem urgência, não tem uma amplitude que naquele momento se achou na Câmara dos Deputados. Mas se também a PEC não conseguir êxito, não for aprovada, o presidente me garantiu que aceitaria o resultado e nós procuraríamos sim aí um entendimento com os outros poderes para que numa saída administrativa, sentando à mesa, se pudesse construir um acordo amplo de facilitar à população um teste de auditagem que tire realmente qualquer tipo de dúvida sobre esse assunto. Bom, ontem à noite ele repetiu esse tom, né, esse discurso após a votação, dizendo que esperava que o assunto estivesse definitivamente encerrado. Solta o VT, por favor, Freitas. O resultado da PEC não alcançou o quórum específico para a sua aprovação. Ela vai ao arquivo e, com respeito à Câmara dos Deputados, esse assunto está, nesse ano, com esse viés de constitucionalidade encerrado. Nós não teríamos tempo nem espaço para iniciarmos nova discussão. Há, como disse alguns, a possibilidade de uma discussão ainda no Senado, que eu também, pela longevidade da PEC que lá se encontra, não vejo essa possibilidade, é clara, mas nesse aspecto eu queria reafirmar que esse tema não exige e não precisa de vencidos nem vencedores. Muito bem. E hoje, o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, também foi na mesma linha, dizendo, assunto encerrado. Quer dizer, eles acham que sim, né? Solta o Rodrigo Pacheco, por favor. Ontem a Câmara se pronunciou a respeito disso numa deliberação de plenário em relação à proposta de emenda à Constituição, que foi rejeitada, ou seja, não aprovada pela Câmara dos Deputados. Indagaram-me a respeito de uma PEC parecida que há no Senado Federal desde o ano de 2015, mas considero que esse pronunciamento da Câmara em relação a esse tema torna definitiva e resolvida esta questão, não cabendo ao Senado qualquer tipo de deliberação ou de tramitação de uma matéria com o mesmo objeto em função da decisão da Câmara dos Deputados. Eu quero reiterar a minha confiança na Justiça Eleitoral brasileira, que possa se desincumbir dos caminhos das eleições de 2022 com o máximo de lisura, sem qualquer tipo de fato que possa ser apontado em relação a fraude ou qualquer coisa que o valha. Então renova essa confiança no Tribunal Superior Eleitoral, na Justiça Eleitoral brasileira, e que tenhamos a normalidade do processo eleitoral no ano de 2022, pilar que é da democracia, do Estado de Direito. Portanto, fica esse registro e, basicamente, essa proposta de emenda à Constituição que me foi indagada a respeito de estar nela contido algum tipo de questão quanto a voto impresso, já há essa decisão da Câmara dos Deputados e esse assunto está resolvido. Muito obrigado. Bom, o próprio vice-presidente, o Mourão, questionado, também disse, para mim está encerrado, o Congresso decidiu, está decidido. Só que ontem,
Também ao encerramento da votação, o líder do PSL, o Vitor Hugo, ele já deu a senha. Ele falou o seguinte: mesmo com o voto impresso derrotado, nós já vencemos a discussão. E aí a gente já ficou assim, bom, claro, o que importa, a gente questionou isso, a gente debateu isso dias atrás, se o Bolsonaro estava defendendo o voto impresso ou ele estava interessado só na briga, né, por causa da narrativa. E o Vitor Hugo, então, deixou muito claro isso. Nós já vencemos a discussão, plantamos a dúvida, semeamos a dúvida na cabeça do eleitor. E claro, aí hoje cedo, ali no cercadinho do Palácio da Alvorada, o Bolsonaro partiu para cima. 450 deputados votaram antes. Foi dividido. 229, 208, dividido. Então é sinal que metade não acredita 100% na lisura dos trabalhos do TSE. Eu não acredito que o resultado ali, no final, seja confiável. Ok? Dessa outra metade que votou contra, você tira PT, PCdoB, PSOL, que para eles é melhor o voto eletrônico. Para eles é melhor o voto eletrônico como está aí. Eu vou contar uma história melhor no final aí. Tá? Agora, desses outros que, tirando esse partido de esquerda, que votaram contra, muita gente votou preocupado. Sim. Foram realmente, né, com problemas. Então, com problemas, as pessoas aí resolveram votar com o ministro lá, presidente do TSE. Os que se abstiveram, até numa votação online, a abstenção é muito difícil acontecer, né? Não é que votou a abstenção, é não votou. Então é sinal que também ficaram preocupados com retaliações. Agora, a partir desse princípio, hoje em dia sinalizamos por uma eleição, não é que está dividida, uma eleição onde não vai se confiar no resultado das apurações. Justamente. Quer dizer, não tem explicação o que estão fazendo. Uma coisa simples. Que quer, na verdade, eleger uma pessoa na fraude. Uma pessoa que há pouco tempo esteve aqui na frente do Executivo e foi uma desgraça o que aconteceu. Ele, agora há pouco, elogiou El Salvador. Vamos chamar a presidente lá. Mário Sabino. Olha, Cláudio, como eu escrevi hoje, eu acho que o Bolsonaro, então, devia deixar de ser otário, né? No seguinte sentido, por que ele vai participar, então, de uma eleição na qual tem fraude? Né? É melhor cair fora, né? Bom, se o sistema eletrônico é fraudulento, eu me recuso a participar de uma eleição fraudulenta. Né? Você entra em concurso fraudulento? Você entra num jogo fraudulento? Não, né? Se você sabe que é fraudulento e que você não vai ganhar, por que você vai legitimar, inclusive, o possível beneficiado disso? Porque se você entra numa eleição que você acha que é fraudulenta, é um jogo de cartas marcadas, você só está legitimando o seu adversário, se você participa da eleição, né? Olha aqui, quando eu trabalhava na Veja, eu decidi tirar a Veja, por exemplo, de um prêmio jornalístico, porque o prêmio jornalístico só era dado para os amigos dos amigos de uma certa gente. A gente estava entrando lá, né, como revista, para legitimar uma fraude. Então eu resolvi tirar a revista desta disputa pelo prêmio jornalístico, que era fajuto. A mesma coisa na eleição. Retira. Olha aqui, Bolsonaro, cai fora. Né? Você vai fazer um favor para você mesmo, que você não vai bancar o otário. E olha, vai fazer um favor para o país, porque muita gente vai votar no Lula, se não tiver terceira via, para evitar votar em você. Se você cai fora, você enfraquece o Lula. Quem sabe um outro nome aí não pode se impor. Isso aí é uma estratégia, evidentemente, que ele está macaqueando o Trump.
né? Como não vai ter golpe militar porcaria nenhuma, aliás, como eu sempre disse, né, Cláudio, você sabe disso, essa pataquada aí que ele fez ontem com esses tanques aí, com esse fumacê e tal, tudo isso é palhaçada. Não vai ter golpe militar, ele quer plantar a semente da dúvida, por quê? Porque já apostando numa eventual derrota, né? Aliás, uma cada vez mais provável derrota. E ele sai como Trump, campeão moral, né? Olha, foi fraudado, mas não é porque eu não tenho eleitores, é porque eu fui vítima de uma gigantesca maracutaia eleitoral. E aí tenta conservar um certo cacife junto aos idiotas que ainda vão acreditar nele. Eu acho que se ele caísse fora, seria até bom para ele, porque ninguém mais teria interesse, né, talvez, né, em persegui-lo judicialmente, né, como deveria ser. Então, assim, esse sujeito aí, a melhor coisa a fazer seria, repito, o impeachment, mas não vão fazer, porque não é do interesse de ninguém, né? Então ele vai ficar com esse discursinho ali até o final dos tempos. Pode causar uma confusão ao estilo do Capitólio americano, eu espero que não, né? Muito menos com mortos e feridos, mas essa é que está apostando, ele está macaqueando o Donald Trump. Agora, pela lógica interna do pensamento dele, ele não deveria participar de eleição, visto que a eleição é fraudada. Agora, você percebe ali, ele parte do pressuposto de que quem votou pelo voto impresso necessariamente acredita que as urnas eletrônicas são passíveis de fraude. Não é bem assim, né? Há quem pense, por exemplo, que o voto impresso é apenas mais uma garantia ou uma maneira mais fácil, né, dos eleitores compreenderem, né, que aquilo é possível de ser auditado, que é mais táctil, mais físico, né? Então não é todo mundo que votou pelo voto impresso que acredita que haja fraudes na urna. Acha apenas que o voto impresso pode ser mais uma maneira de auditar, de uma maneira mais compreensível, né, o voto eletrônico, no caso de haver dúvidas. Eu pessoalmente, é que o Bolsonaro transformou tudo num fla-flu, né? É óbvio, quando ele diz que a urna eletrônica é fraudulenta, que é preciso ter voto impresso, isso tudo está obedecendo ao jogo dele aqui que eu descrevi. Mas se você pensar, assim, eu pessoalmente não vejo com antipatia o voto impresso, nem por isso me considero golpista. Entendeu? Não acho que não desconfio da urna eletrônica. Mas eu acho que não teria nenhum problema que houvesse voto impresso, né? Eu já disse isso aqui, e que o voto impresso pudesse funcionar também para auditar, para mais um fator de comprovação, no caso muito específico, né, daquela sessãozinha que teve menos de, sei lá, 0,5% de diferença no voto majoritário entre fulano e beltrano. Tem a maneira de auditar eletronicamente e tem a maneira também de auditar aquilo no papel, né? Não é uma opinião minha, né? Eu já disse também, mas pode ser porque eu esteja ficando velho, né? Eu acho que tudo bem, tinha fraude, era complicado, não estou aqui dizendo nada disso, enfim, que não ocorria, né? Mas eu gostava da tal da festa da democracia, né? Aqueles clubes com um monte de gente contando voto, os fiscais em cima, enfim, pode ser uma coisa nostálgica, não melancólica, nostálgica minha, mas eu achava que tinha uma maior participação, eu acho que tudo ficou um pouco frio, mas eu entendo, ninguém também faz cheque hoje, né? Todo mundo usa cartão. Nem passa fax. Nem passa fax. Agora, eu acho só que a gente está num momento que, assim, se você não concorda com o mainstream, né, você, então, é reacionário, golpista. Eu discordo. Não acho que a gente tem que trazer a discussão para o campo das convicções, né? E aí, se a sua convicção foi vencida, tá bom, é aquilo, é democracia. Então, o voto impresso é assunto encerrado, sim. Por mais que o Bolsonaro vá ficar com essa cantilena, é assunto encerrado. Não passou a PEC.
acabou, né? Quem decide é o Congresso, é a Câmara, no caso. Não tem mais sentido ficar discutindo isso. Vamos bola para frente, né? Agora, o sujeito continua aí fazendo esse jogo, né? Hã? Eu me lembro que a gente, há anos atrás, 3, 4 anos atrás, nós fizemos uma cobertura sobre esse tema do voto impresso, porque até o Gilmar Mendes, quando presidiu o TSE, ele pediu o desenvolvimento de um protótipo de uma impressora, né? Então, eu acompanhei esse tema, acompanhei as discussões, acabou que esse protótipo não deu em nada, pagaram mais de 7 milhões na ocasião para não apresentarem nada, né? Tem muito mais coisa envolvida. E, de fato, de lá para cá, a gente teve uma evolução tecnológica e que poderia, nessa discussão, se colocar, né, até a questão da certificação digital, do blockchain, que são coisas que podem aumentar até a percepção de segurança do voto, né, que é uma coisa... Agora, olha, o Eduardo Leite deu uma entrevista à Cruzoé em que ele fala justamente desse problema, quer dizer, o Bolsonaro conseguiu transformar toda a discussão em Fla-Flu de uma maneira burra, né? Olha, talvez até se ele não tivesse feito toda essa pataquada aí, desfile militar, né? Acusando o Barroso de fraude, e não sei quem, o TSE disso, daquilo, talvez até tivesse passado a PEC do voto impresso, e passou, tem que se obedecer e acabou, né? Então teríamos a urna eletrônica mais o voto impresso. Não é, sabe, nada disso é inteligente, tudo isso a gente perdeu um tempo enorme com isso, né? Agora, fato, a PEC foi rejeitada, né? E então não tem, acabou. Encerra o assunto, o parlamento falou, está falado, chega. A sensação, Mário, conversando aqui com lideranças partidárias, com interlocutores do Planalto, a gente tem a sensação de que não houve nenhum tipo de, apesar do barulho, né, apesar da fumaça dos tanques na rua, apesar do barulho nas redes sociais, não houve politicamente, nesses últimos dias, nenhum movimento, desde que o Arthur Lira chamou para o plenário essa votação, não houve nenhum movimento do Palácio do Planalto, vamos dizer assim, mais de tentar convencer, né, liberar cargos, liberar emendas, como normalmente ele faz. Não houve nenhum tipo de movimento nesse sentido para tentar realmente conseguir a maioria necessária para a aprovação do texto. Então fica realmente essa impressão de que o Bolsonaro, no fim das contas, não queria o voto impresso, ele queria a discussão, e ele continua querendo a briga, que aí ele se coloca como vítima, e assim ele mantém essa bandeira dele. Donald Trump, para justificar uma possível derrota, né, convencer ali os altamente sugestionáveis bolsonaristas de que ele foi vítima de uma fraude, né, virar o campeão moral, né?